5%. Se for empresa do setor financeiro, a alíquota já é 50%. Então, o lucro real tem uma tributação alta no Brasil, mas o que tem tributação baixa no Brasil são os regimes especiais. Então, uma coisa que nós poderíamos fazer era reduzir pesadamente o imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido na empresa do lucro real, até para estimular a acumulação de poupança, e tributar o lucro real na pessoa física, eliminar os regimes especiais, simples e lucro presumido, eliminar esses dois regimes. Por que eles têm que ser eliminados, gente? Porque se eu aumentar a alíquota de imposto de renda pessoa física, eu não vou pegar as altas rendas, porque as altas rendas estão no lucro presumido. Eu estou no lucro presumido, o William Bonner está no lucro presumido, os artistas da Globo estão no lucro presumido. Né? Os profissionais todos muito remunerados estão no lucro presumido. Tem pejotização. Então tem que mudar tudo. E, por outro lado, as empresas que estão no lucro real já pagam alíquotas muito altas. Então, se aumentar sem consertar o resto, vai gerar mais problema ainda. Então, acho... A isenção sobre lucro de dividendos, por exemplo, ela foge dessa questão. Não, mas isso quando eu falo simples e lucro presumido, é isenção sobre lucro de dividendos. Mas aí... Não, mas a do lucro real não, porque você pagou na jurídica 35%, se for empresa do setor financeiro, 50%. Né? Então, a pessoa pagou, enquanto acionista da empresa, no lucro real. O que eu estou querendo dizer é que, para a gente eliminar essa isenção, a gente primeiro tem que reduzir o imposto na jurídica, na empresa que está no lucro real, a eliminar a isenção. Aí, fazendo isso, reduzindo o imposto que está no lucro real, eu posso acabar com distribuição de dividendos pelo juros sobre capital próprio, e eu elimino os regimes especiais e simples e tem que eliminar a pejotização. A gente... É outra discussão, mas não está ainda. Mas esse seria o debate, este é o debate do aumento da progressividade da estrutura tributária brasileira. Esse é um debate real. Exatamente, esse é o problema. Mas a gente sabe que a reforma tributária tem dois elementos. ICMS, PIS, COFINS, que é reduzir o custo de observância, e lucro presumido, essas coisas todas, que é aumentar a progressividade. Mas eu acho que, se nós não fizermos tudo isso, simplesmente aumentar a alíquota do imposto de renda de 27% para 40%, para uma faixa superior, eu acho que é muito ruim, porque as altas rendas não estão no imposto de renda da pessoa física. Então... Obrigado, Samuel. João. Tentar ser bastante sintético em algumas questões aqui, só para tentar explanar um pouquinho mais uma ou outra, mas, de qualquer forma, vou ser bem objetivo para a nossa conversa aqui ficar dinâmica. Eu penso que existe um problema nas finanças estaduais, que uma das soluções está na renegociação da dívida dos estados, e o outro problema é o baixo crescimento, a recessão que nós estamos vivendo nos últimos anos e que faz cair a receita pública estadual e municipal também. A solução é uma solução do país, não é uma solução de cada estado, ou até municipal. Há um problema nas previdências estaduais, mas é o mesmo diagnóstico que se faz quando se olha quando é olhada cada situação, quando é percebida cada situação em cada estado, é a mesma percepção que se tem da previdência do INSS, a previdência pública e nacional. Existem outras fontes de gastos nos estados e na União que devem ser observados também. A questão é que se foca imediatamente qualquer discussão
para a Previdência. Eu pergunto, nós nos gastamos excessivamente na Justiça? Acho que nós temos que pensar, né, em toda essa estrutura. E há outras fontes de gastos também, eu já mencionei na primeira rodada, mas estou mencionando essa agora. Inclusive, pensar na justiça dos estados. Qual é o custo que se tem com esse segmento? Mas tem outros a serem mencionados. Sobre a questão da dívida pública indexada à Selic, eu não conheço nenhum lugar do mundo que tenha isso, que tenha a taxa básica de juros seja indexador de título da dívida pública. Eu não conheço nenhum lugar do mundo que tenha isso. No Brasil nós temos e temos como sair disso. Todas as vezes que nós tivemos, foram poucas, juros baixos, juros mais baixos, é a hora de sair para taxa de juros pré-fixada em títulos da dívida pública. E assim que tem que funcionar. Títulos da dívida pública tem que ter juros pré-fixados. Então, nós perdemos uma chance em 2012, mas já perdemos outras chances também, porque, de fato, deixar de ter títulos da dívida pública indexado a Selic quando a taxa de juros Selic está alta, isso significaria ter um pré-fixado altíssimo. Então, não vale a pena sair nessas horas. Mas nós temos que mudar a situação estrutural. Aliás, existem projetos no Congresso Nacional para que não tenhamos mais dívida indexada a Selic, com prazo de transição, inclusive. Mas me parece que o interesse político engaveta esse tipo de indexação, porque isso está relacionado àquelas questões que economistas não podem explicar. Por que títulos da dívida pública estão indexados a Selic? Isso só existe no caso no Brasil. Eu desconheço qualquer país que tenha isso, se bem que nós poderíamos até ter alguma coisa diferente do mundo inteiro e ser boa. Neste caso é diferente do mundo inteiro e é ruim, muito ruim. Mas isso está em âmbito não explicado pelos economistas. Eu penso que nós temos que fazer uma reformulação do sistema tributário, mas nem dei ênfase a isso, porque realmente não há nenhuma condição política de forças em disputa na sociedade para se fazer, porque a reforma do sistema tributário é uma decisão também que depende do que ocorre dentro da sociedade, dos embates, do conflito distributivo, dos interesses por fatias do orçamento, e nós não temos condição, nesse momento, de fazer uma reestruturação do sistema tributário. Para você ter uma ideia, eu li recentemente uma pesquisa dessas de opinião, desse instituto que faz pesquisa de opinião sobre sistema tributário, esqueci, são 4 letrinhas da sigla, e foi feita uma entrevista perguntando para as pessoas o seguinte: você paga imposto? 50% das pessoas disseram que não pagavam imposto. Então, isso mostra o desconhecimento da sociedade sobre o sistema tributário existente, portanto, sobre a possibilidade de se fazer uma reforma tributária para transformar o sistema brasileiro, que é profundamente regressivo, num sistema progressivo. Bom, eu não quero me alongar, mas citaria alguns tópicos importantes de uma mudança no sistema tributário, que só está para mencionar de fato. Acho que não é para... não tem nenhuma perspectiva de que isso mude em horizonte temporal viável. IPVA,
que é uma arrecadação dos estados, e os estados já tentaram, diversos estados já tentaram aplicar IPVA sobre lanchas, jatinho, jet ski, helicóptero, etc., e não conseguiram, porque a briga judicial vai parar no STF e não podem aplicar IPVA. Podem aplicar em carro popular, mas não podem aplicar no iate nem no jet ski. Imposto sobre heranças e doações. Baixíssimo no Brasil, imposto sobre heranças e doações. Assim, São Paulo e Rio de Janeiro, onde estão as maiores fortunas, paga-se 2%, 4% no máximo de imposto sobre heranças e doações, né? Alguns estados já estão utilizando a alíquota máxima permitida pelo Senado, que é o Senado que estabelece a alíquota máxima, foi definida em 1992 de 8%, mas ainda 8%, já que gostamos tanto de olhar para o mundo e copiar coisas do mundo, essa alíquota está longe de países avançados ou até de países como Chile, por exemplo, aqui do nosso lado. Imposto territorial rural trata-se de uma vergonha, basicamente é nulo o imposto territorial no Brasil. Existem imensos latifúndios, mas a arrecadação no imposto territorial rural é baixíssima. A gente pode até discutir alguns detalhes sobre isso, mas é irrisória a arrecadação. Juros sobre capital próprio, que existe no Brasil, também é uma invenção interessantíssima, que não vale a pena aqui discorrer, mas não tem o menor sentido existir juros sobre capital próprio. E lucros, distribuição de lucros e dividendos, a pessoa física recebe lucros e dividendos e é isento de pagar. Quem gosta de copiar o mundo também queria exemplos no mundo de países que isentam a distribuição de lucros sobre dividendos. Alguém pode citar a Estônia? Alguém citou aí, dos países que foram levantados aí por dois pesquisadores do IPE, acharam só a Estônia. Não se paga sobre lucros e dividendos. E aqui também pode fazer uma discussão sobre uma coisa que eu considero também que não é um argumento econômico, que é bitributação, já pagou, não pagou, mas eu não vou nem discutir isso aqui. Basta o argumento de que só existe no Brasil a isenção sobre lucros e dividendos. E eu ouvi recentemente a ideia de se aumentar a alíquota de imposto de renda, a última alíquota não ser mais 27,5%, ser 33%, etc. Isso vai acontecer o seguinte: quem vai pagar mais imposto será a classe média e os funcionários públicos. Os ricos e milionários e bilionários do Brasil continuarão na sua isenção. Então, essa é uma fonte de recursos extraordinária, porque tributaria quem tem condições de pagar imposto. E eu acho que mencionei assim, por alto, alguns pontos. Agora, eu afirmo, nenhum desses pontos aqui existe a perspectiva num prazo viável de ser transformado e, portanto, o sistema continuará regressivo e com o sistema de financiamento dessa natureza, qualquer possibilidade de rearranjo, eu não estou falando de ajuste fiscal, de austericídio, qualquer possibilidade de arranjo fiscal cai sempre sobre quem se beneficia de serviços e transferências estatais ou sobre aqueles que não podem pagar impostos e que pagam impostos elevadíssimos. Obrigado, João. Vamos passar mais uma rodada. Próximo inscrito é o conselheiro Gin. Também inicio parabenizando os palestrantes pela qualidade e clareza de suas exposições, né?
E como ficou claro aí, em duas narrativas de diagnóstico bastante antagônicas, o que é muito bom, ótimo para o estímulo do debate, né? Queria abordar só a questão da formulação da PEC nos seus 3 aspectos, no que dizem respeito, primeiro, ao ponto de partida, sobre o qual se estipulou a evolução, né? Nós tínhamos lá, ainda no governo Dilma, em maio, uma estimativa de 96 bilhões, que já parecia altíssimo para o déficit primário que estava sendo proposto, né? E aí passamos para a interinidade, e aí, no processo de conciliação de interesses e tudo, o patamar foi estabelecido em 170,5 bilhões como ponto de partida do déficit, né, primário. O segundo, a questão do indexador, que foi abordada aqui, que foi criticada, como sendo IPCA, que, obviamente, sendo índice de preço ao consumidor, não guarda relação com a evolução do PIB, e sabemos que, historicamente, já foi abordado de certa forma, o deflator implícito do PIB é muito menor, né? Então, é maior. Então, de forma que existe uma folga já embutida no próprio indexador do IPCA, né, em que a gente sabe que existe um espaço aí de evolução, e como não há vinculação dos gastos na alocação entre os diversos segmentos, podem algumas despesas, seja educação, seja saúde ou qualquer outro segmento, eventualmente evoluir num patamar real superior, vamos dizer, ao histórico que se vinha, né? E terceira, a questão do prazo que foi estabelecido, na questão dos 20 anos, né? Então, como sabemos que o cumprimento efetivo da PEC depende de uma série de outras reformas estruturais que precisariam passar, né, ele é muito mais, do ponto de vista técnico, uma autorização para elevação do que propriamente um teto. Então, a partir desses 3 pontos, a pergunta que eu coloco aos palestrantes é que se não devemos concluir que muito mais do que alguma formulação que enseje efeitos práticos per se, ele no fundo, puramente uma sinalização clara voltada para a recuperação da confiança dos agentes econômicos, para que voltem a investir e a gente volte à causalidade do investimento provocando crescimento, e aí, efetivamente, consigamos reequilibrar, alcançar o equilíbrio fiscal. Inclusive dos juros, na medida em que afetará, vamos dizer assim, a base, vamos dizer, do endividamento, se a gente evoluir nesse quesito, né? Então, basicamente, essa colocação. Muito obrigado. Obrigado, Jim. Eu também estou inscrito, eu queria fazer uma consideração e um questionamento aos debatedores. Sobre a questão especificamente da PEC. 2 aspectos que eu queria ver a opinião de vocês. Primeiro, se não há um risco, o Henrique Marinho até tocou nessa questão também. Ao vincular o crescimento das despesas à inflação, da gente ter o que eu chamo de uma nominalização do orçamento, ou seja, a gente sabe o conflito distributivo pelo orçamento público e o interesse, em alguns casos subjetivo, mas em outros até objetivo, de que uma inflação maior seria boa para esses grupos, na medida que poderiam ter um acesso maior ao orçamento, ao crescimento da despesa a qual eles têm acesso ao orçamento. Quer dizer, isso aí, então, retroalimentar a própria inflação, né? Os grupos de disputa por essas fatias do orçamento teriam acesso a parcelas maiores, na medida que esse orçamento e essa despesa poderia crescer mais com uma inflação mais alta. Isso aí eu acho que pode acontecer à medida que, ano a ano, né?
por exemplo, ano passado minha parcela na despesa pública cresceu apenas 4%, porque, infelizmente, a meta de inflação foi alcançada. Se ela fosse 7%, eu poderia... Claro que isso tem um efeito subjetivo e eu acho que pode ter uma retroalimentação e dificultar o alcance de meta inflacionária. E o segundo, que tem a ver também com essa primeira questão, é em julho, no começo de julho, no dia 2 de julho, a gente, no Conselho Federal, fizemos uma primeira discussão, ainda era uma proposta inicial a questão da PEC, não estava ainda na ordem do dia, mas nós nos posicionamos na nota que o COFECON tirou naquele momento. Eu queria ouvir a opinião de vocês com relação ao indexador alternativo para as despesas, quando a gente colocou o seguinte, na nota: o mais adequado seria ancorar o crescimento da despesa à variação do PIB nominal. Igualmente, dever-se-ia manter fora desse limite as despesas de capital, de modo a viabilizar um patamar de investimento público adequado ao país. Então, é isso que eu queria também que vocês pontuassem essas considerações. Mais algum conselheiro para essa primeira rodada? Fernando, por favor. Fernando Aquino. Bem, eu queria comparar a reação dos dois palestrantes à medida em si, né? Assim, o professor João Sixu, ele parece que rejeita de uma forma definitiva a medida, a ideia, né? O professor Samuel, ele acha que é necessária para tentar compatibilizar uma necessidade de financiamento do aumento do gasto. Quer dizer, o gasto público ele subiu o dobro do PIB, enquanto que a receita subiu também, mas não de uma forma estrutural. Ela esgotou isso aí, né? Então a gente tem dois problemas. A questão da ideia de ter algum limite para os gastos públicos, né, de anunciar algum limite institucional, e a intensidade da coisa, né, a coisa como é desenhada. Então, eu acho que são duas coisas diferentes, né? Então, eu perguntaria para os dois o seguinte: se algum tipo de limitação, algum tipo de medida institucional para limitar, se ela seria positiva se fosse mais branda, no sentido de não por 20 anos, mas por 5 anos, e não pela inflação, mas indexar ao PIB, né? Ao PIB nominal. Então, se isso aí seria mais positivo do que a forma com que ela está sendo proposta. Voltar, então, começar agora pelo João, por favor. Alô? Sim. Eu penso o seguinte, que devemos ter sempre em vista o equilíbrio fiscal. Entretanto, não considero que devamos ter regras para limitar a ação de governantes. A democracia que nós vivemos e tanto valorizamos é para isso. É para governantes terem liberdade para governar, para apresentar programa e para serem retirados pelo voto, caso a sociedade esteja descontente com a condução, seja da política fiscal, seja da previdência social, seja da infraestrutura do país. Então é assim que funciona a democracia. Agora, nós vivemos com menos democracia quando estabelecemos mais regras para se fazer a governança. Isso não se chama responsabilidade, se chama menos democracia. E essa ideia de se governar menos com homens e mais com regras, ela não é nova na história econômica. Tem até um caso que é bem curioso, exemplar, que de vez em quando eu cito, que o Milton Friedman, muito conhecido nosso,
ele, por exemplo, não considerava que o Banco Central devia ter diretoria ou presidência, porque bastava um computador para realizar a regra de expansão monetária anual, de acordo com a variação do PIB. E ele dizia claramente: queremos menos atos discricionários, menos decisões de governantes e mais regras. Eu confio na democracia e considero que nós devemos pensar em responsabilidade com o orçamento, responsabilidade social dada pela sociedade a governantes. Porque com esta PEC, por exemplo, está impossibilitado, por exemplo, a apresentação de programas, vamos dizer assim, de grandes mudanças na educação, de grandes mudanças na saúde, porque não poderão ser realizadas. A Constituição não permitirá. E a questão é, nós podemos aumentar, por exemplo, vou falar aqui, nós podemos aumentar o gasto de saúde, da educação, diminuindo em outras áreas? Podemos, mas significa que nós vamos diminuir em outras áreas. E me diga o seguinte: diminuirá no judiciário, diminuirá na defesa, diminuirá aonde se tem força para segurar o orçamento? Não. Não. Ou seja, sempre, se alguém vai perder, é porque é o que mais necessita e é fraco. Alguém vai perder nesse jogo que ele está com a quantidade estabelecida. Então, eu penso que nós devemos ter regra, e a regra da democracia, da governança na democracia, deve ser: o ministro, o presidente da República, deve olhar a cada momento para as receitas, que está conjugado com o crescimento econômico, olhar para cada momento as despesas com juros que estamos tendo, olhar para cada momento quais são os programas e as despesas primárias já em curso e olhar para as demandas sociais emergentes. Imagina, temos uma grande catástrofe em algum estado do Brasil. Nós precisamos aumentar o gasto público. Então, tem esse elemento também. Então, um governante tem que olhar para 4 fatores para governar com responsabilidade fiscal: receitas, despesas primárias, despesas com juros e demandas sociais. É assim que se deve governar. Agora, não se deve pensar que governantes são de antemão irresponsáveis e que serão, apelidá-los de inflacionistas. Aliás, a resposta que eu daria, não, mas certamente o Samuel dará a você, que não adianta brigar no governo por mais inflação, que teremos um guardião, que é o Banco Central, para impedir essa campanha pró-inflação de governantes, porque o Banco Central cuida disso. Aliás, não precisa da PEC. A própria ideia de Banco Central independente já está baseado na ideia de que governantes são inflacionistas e, portanto, precisa terceirizar o controle da inflação, uma instituição, para que haja estabilidade monetária. O que eu não considero que isso também é verdadeiro, porque a inflação, na verdade, é algo que depende de muita coisa além de um banco central, mas esse perigo não existe. Não existe por conta, não existe na visão dos formuladores da PEC, porque o Banco Central já cuida disso antes da PEC. Já considera todos os governantes como agentes inflacionistas. E é por isso que o Banco Central tem que viver à parte do Estado. E olha só, o que nós estamos limitando, na verdade,
é o crescimento real dos gastos públicos com essa PEC. Nós não estamos fazendo equilíbrio fiscal. A gente não pode ficar com essa ideia que esta PEC vai equilibrar os gastos porque vai impor limites. Equilíbrio fiscal depende de receitas. Equilíbrio fiscal depende de despesas de juros. Despesas de juros. Então, não quer dizer que vai haver equilíbrio fiscal no vigor quando vigorar esta PEC. Mas podemos dizer que ela não vai crescer de acordo com aquela trajetória anterior, mas mencionada pelo Samuel. Agora, aquela trajetória anterior era ruim? Por que aquela trajetória descrita é ruim? Ela estava crescendo, mas ela poderia parar em algum momento. E qual é o limite desse crescimento? Eu não sei qual é o limite, qual é o teto. O que eu quero é que tenhamos resultados fiscais e sociais equilibrados. E penso que nós estamos seguindo esse caminho. O que fez mudar nossa trajetória fiscal, assim, para não me alongar aqui, por mais rodadas, o que fez mudar nossa trajetória fiscal foi, na verdade, a mudança de modelo econômico de 2010 para 2011. E eu estou falando da administração macroeconômica. A economia brasileira já vem tropeçando desde 2011. Apesar das taxas de desemprego estarem caindo, taxa de desemprego não é um bom sinalizador de vigor econômico. O melhor sinalizador para vigor econômico é geração de empregos formais. E o emprego formal já vinha caindo. Porque taxa de desemprego, ela depende de oferta e demanda de trabalho, não só de demanda por trabalho feita pelo lado da iniciativa privada ou do setor público. Então, a taxa de desemprego caía por um problema de etário e uma questão de problema etário, que eu digo é um item da evolução da faixa etária brasileira e devido a alguns programas sociais que colocavam jovens em alguma forma de ocupação não remunerada. Então, era por isso que a taxa de desemprego caía, mas a economia brasileira já vem se enfraquecendo desde 2011. Só para dar um número, a economia brasileira cresceu em 2010 mais que 7%, cresceu a metade disso em 2011. E não foi a mudança no marco regulatório da área de energia elétrica, não foi a mudança interna da Petrobras, etc., que causou isso. Foi basicamente o seguinte: aumentamos o superávit primário em 2011, elevamos a taxa de juros, deixamos o câmbio valorizar e depois passamos a fazer políticas não mais pelo lado da demanda, mas políticas pelo lado da oferta. Isso significa dizer que começamos a fazer desonerações, programas especiais no BNDES, esperando que empresários investissem numa economia que estava desaquecendo cada vez mais. E aí, as receitas começaram a cair. Nós não mantivemos o modelo de 2007 a 2010. Não houve uma mudança de modelo, mas houve mudança de modelo da política macroeconômica, que deixou de estimular a demanda para oferecer redução de custos pelo lado da oferta. Redução de custo pelo lado da oferta é muito bom. Deve ser feito. Agora, deve ser feito com a economia em crescimento, porque aí a política pelo lado da oferta se transforma em investimento. Quando você faz política pelo lado da oferta com uma economia desacelerando, com uma economia se estagnando ou entrando em recessão, isso se transforma em transferência de renda. Então, esse que foi o erro a partir de final de 2010 para o início de 2011, o que mudou completamente o cenário fiscal brasileiro. Eu queria, antes, fazer uma rápida observação ainda naquele ponto do deflator implícito. De fato, acho que eu concordo com você, quer dizer, tem que ser ponderação, né, do índice.
De fato, parece que tem alguns índices, alguns elementos, tipo aluguel imputado, bebidas, que a participação é muito diferente, IPCA e deflator, né? Então, provavelmente está aí, nessa composição. Isso nos preocupa, porque, dado que deve ser um problema de composição, não está garantido que essa diferença que houve no passado ela se repetirá no futuro, né? Porque está associado à composição e como os preços relativos vão mexer, o que gera, que diz o seguinte: olha, se a gente não fizer muita coisa no lado fiscal, a gente inclusive depende de rezar para o deflator ficar sempre mais rápido do que o IPCA, né? E aí eu queria fazer, né, dado que a gente está discutindo política fiscal, e como usuário de todas as estatísticas do IBGE, eu acho que um dinheiro da sociedade muito bem aplicado é na estrutura do IBGE, né? Que a gente sabe que é uma instituição que luta com enorme escassez de recursos, a gente vê a dificuldade de fazer o IPCA, fazer tudo que o IBGE faz, né? O valor social é muito alto. Isso acaba gerando uma inércia maior na inflação, o que bate no custo da dívida, né? Quer dizer, eu acho que a comunidade tem que fazer uma política, propaganda, esforço, para que nós cada vez mais reforcemos a estrutura do IBGE, que é das instituições do Estado brasileiro, talvez das mais importantes, se for a mais importante, para nós somos consumidores de todas as estatísticas. E quando a gente conhece bem os dados, isso facilita a conversa, facilita entender as divergências, formulação de política pública, facilita o Banco Central no seu trabalho. Então, eu acho que a gente tem que dar todo o apoio a essa instituição, que é das mais importantes do nosso Estado, né? O Jim perguntou do ponto de partida, né? É um ponto de partida com déficit gigante, né? Assim, de fato, acho que a diferença de visão básica que tem entre mim e João é da causalidade, do que gera crescimento, né? Eu tenho uma visão mais clássica nessa dimensão. Eu vejo o crescimento como resultado de boas instituições, políticas pelo lado da oferta. Eu sou muito cético quanto à capacidade de políticas de demanda gerar crescimento. Nesse aspecto, sou muito pouco keynesiano, né? A experiência brasileira dos anos 80 e 90 é muito marcante na minha cabeça, na minha visão de mundo. Eu odeio inflação, acho que o risco inflacionário para os mais pobres é sempre o pior. Acho que a experiência que a gente tem do plano Collor mostra isso, do período Collor mostra isso. A gente tem que lembrar que entre a promulgação da Constituição em 88 e o início da melhora social no país, nós tivemos aí a nossa hiperinflação, e nesse interim, na nossa hiperinflação, todos os indicadores sociais pioraram muito. Foi um período dramático para a sociedade, principalmente para os mais pobres. Então, é nesse sentido que eu apoio a PEC. Eu acho que IPCA me parece um indexador para essa primeira rodada, um indexador que faz sentido, né? Indexa a qualidade de vida das pessoas, uma boa parcela do gasto público é indexada no IPCA. Pelo que eu entendi, o João acharia que teria que ter pelo menos IPCA mais crescimento da população, para a gente garantir um gasto per capita constante, né? Quer dizer, talvez o João não pense isso, mas o João está muito preocupado, eu entendo a preocupação dele com a redução do gasto per capita com saúde e educação. Isso sim, né? Por que eu não estou tão preocupado assim, gente? Porque eu acho que a regra tem que ser uma regra rígida. A gente está numa situação fiscal que eu acho que é dramática. E como o próprio João mostrou, a gente teve nos últimos 10 anos um enorme aumento per capita no gasto, tanto em saúde como em educação, muito grande. E a gente sabe que esse aumento não foi de forma ótima, ou seja, tem muito ganho de eficiência para a gente coletar daqui para frente, mantendo esse gasto que aumentou, sei lá, 100% em educação, vai cair para um aumento de 98% ou 98%,
4% até 2010, se for o caso, a educação vai se sentir muito pouco, que quase toda a educação está meio fora da PEC. Mas a minha visão, quer dizer, o otimismo que eu tenho na PEC é que eu acho que, e aí novamente discordando do João, eu acho que é o contrário. Eu acho que a PEC vai fazer pela primeira vez que o orçamento seja uma coisa importante. Porque até hoje, como que estava a conversa orçamentária no Brasil? Até hoje a conversa orçamentária, cada grupo colocando o seu gasto, ninguém se preocupava com o agregado era um resultado disfuncional e estava nos colocando na trajetória inflacionária. Agora que tem o teto, a comissão de orçamento vai ser realmente importante. E a sociedade vai começar a olhar o orçamento com outros olhos. Eu acho que esses 10 anos em que a gente tem esse teto duro, que é IPCA, vai fazer com que melhore muito a qualidade de todo o processo orçamentário brasileiro e o controle social sobre ele. Exatamente porque a gente, com a PEC, explicita para a sociedade a restrição orçamentária. Então, nesse aspecto, eu sou muito otimista. Quer dizer, o meu pessimismo vem porque a gente começou a resolver os problemas e atacar os problemas muito tarde. São 170 bilhões que você mencionou. O ponto de partida é muito ruim porque a gente demorou muito para enfrentar os problemas. Eu não tiraria o gasto de capital da PEC porque eu acho que é um gasto muito importante e faz parte da lógica da PEC que ele esteja lá e que a sociedade vá discutir. A gente tem que passar a fazer uma discussão de trade-offs e não jogar o tempo todo a conta para o contribuinte, para a dívida e depois para a inflação. Então, eu acho importante que esteja tudo lá, inclusive essa rubrica, que é uma rubrica importante do gasto e que tem muito a ver com o nosso futuro. Fernando tem... Cadê Fernando? Então, acho que eu já expliquei, acho que elaborei um pouquinho as visões de mundo distintas que há entre mim e João. Eu acho que, para uma primeira rodada, ou seja, os 10 primeiros anos, me parece que PCA, dado tudo que cresceu, tudo que o gasto público cresceu no passado, além do PIB, e dado que o PIB caiu 9, tá, vai cair 9, então a gente parte de um PIB muito menor. Vai levar muitos anos para que o PIB per capita ultrapasse o valor de 2013. O PIB per capita brasileiro começou a cair em 2014. Caiu em 14, caiu em 15, vai cair em 16 e eu acho, lamentavelmente, que vai continuar caindo em 17. Nós, no IBRE, temos uma visão relativamente pessimista dessa nossa recuperação. A gente está vendo uma recuperação, mas uma recuperação modesta. Exatamente porque a economia ficou muito machucada. Então, o gasto, o PIB per capita não vai crescer tanto assim para que eu tivesse PIB per capita a mais para aumentar o gasto per capita. Não, o PIB per capita despencou, e aí vai demorar uns 3 ou 4 anos para passar o pico de 2013. Então, me parece que IPCA por 10 anos é o mínimo necessário para a gente tentar escapar do inferno inflacionário. Daqui a 10 anos, tivermos passado bem a tempestade, tivermos com superávit primário de 3, a dívida estabilizada e caindo levemente, acho que a gente pode, por meio de lei complementar, mudar o indexador tranquilamente. Todo o meu apoio à PEC também vem por um sentido de urgência que eu sinto. Acho que é isso, eu respondi as questões. Muito obrigado, gente. Obrigado, Samuel. Bom, nós vamos passar para a última rodada. Temos 2 conselheiros inscritos e eu vou também repassar 2 perguntas que chegaram dos internautas e aí a gente finaliza nosso debate. O próximo inscrito é o Melqui, conselheiro Melqui. Bom dia a todos. Queria agradecer e parabenizar a presença dos palestrantes aqui.
Eu acho que, antes de tudo isso, a questão da PEC envolve, na verdade, uma escolha política. Até um pouquinho do que o Jim coloca, no sentido de sinalizar, e principalmente no sentido também de preservar determinadas linhas que vinham, sempre estiveram presentes na política econômica brasileira. E aí eu falo que é uma escolha política porque existem alternativas ao equilíbrio. Você pode ter uma noção, uma visão diferente, enfim, mas você tem alternativas a isso, que pode ser feito pelo lado dos gastos ou pelo lado da receita, como foi colocado. Aí é uma questão de escolha política. E aí me leva à questão da legitimidade dessa escolha que foi feita. Porque, de uma certa forma,